110 anos de imigração japonesa no Brasil. Várias histórias ligadas com a cultura pop do Oriente. No episódio de hoje, vamos a Brasília conhecer a história do quadrinista Max Andrade. Essa história tem Dragon Ball, muito mangá e uma viagem para o Japão. Esse é o Japão na minha vida. Eu e meu irmão, né, a gente começou a ler quadrinhos igual todo mundo, Turma da Mônica e tal. Meu pai comprava quadrinhos para ele, Marvel, DC, Tex, Conan, e também Turma da Mônica e coisa. Mas normalmente ele comprava um pra gente e um pra ele. A gente estragava o nosso e o outro ele ficava com ele, né? E eu lembro que o primeiro quadrinho que eu lembro, assim, de ver meu irmão lendo e achando, caraca, eu tenho que ler também, foi um do Toy Story, que eu acho que era tipo... nem era quadrinho em si, era aqueles frames captados e colocado a fala e tal, tipo anime comics lá. E eu falei, nossa, cara, isso é doido demais, eu tenho que aprender a ler, sabe? Isso foi um impacto inicial, assim. Mas eu gostava de desenho, gostava de um monte de coisa diferente. E aí, quando a Conrad lançou o Dragon Ball em 2000, eu tinha 10 anos, eu acho. Aí eu falei, não, isso aqui é diferente, sabe? Foi um choque, assim, eu já gostava muito de ler e tal, de quadrinho. Eu sabia, talvez, que eu quisesse fazer alguma coisa de desenho. Mas quando eu li Dragon Ball, eu falei, não, eu quero fazer isso aqui, desse jeito, sabe? Esse é especial, sabe? Na verdade, acho que nessa época eu nem sabia direito como que fazia para transformar, para fazer aquilo seu trabalho. Na verdade, era como se não fosse, né? Pra mim, eu não entendia direito, sei lá, uma pessoa vai lá e faz isso e recebe por isso. Era muito, muito difícil de entender, assim. E aí, quando eu comecei a ver que tinha uma indústria, etc., aí eu falei, pô, então, na verdade, né, dá pra trabalhar com isso. E, na verdade, foi quando eu descobri o que era Shonen Jump, né? Que era... Descobri que, tipo, eu já li Dragon Ball, Cavaleiros, Samurai X, Yu Yu Hakusho, eu descobri que tudo isso era da mesma revista, né? Aí eu falei, caraca, velho... esse é o lugar, né, o lugar mais foda. Até Slandan, que umas coisas que nem parecia que era, né, que tinha um desenho mais anatômico, tinha um outro tema, era da Shonen Jump também. E aí, na verdade, o meu sonho era esse, era falar, vou publicar na Shonen Jump, né. E aí eu falei, peraí, então dá pra eu fazer. E aí eu comecei a fazer os quadrinhos, imaginando já isso. Então o problema era que minha meta já era alta. Eu comecei a fazer... Em 2008 eu comecei a fazer quadrinhos pra valer, que não era só fazer esboço, fazia desenho estilo mangá, era realmente fazer uma história, fazer um storyboard, desenhar, passar tinta, editar no Paint ainda, no caso ainda, mas era já de fato uma coisa completa, né? Isso foi em 2008, por isso que esse ano tem pouco mais de 10 anos, né, que eu tô fazendo quadrinho, e aí... Assim, lógico que o objetivo não era alcançado assim, eu fazia coisas e no final das contas eu só mostrava para meus amigos, nem internet em casa eu tinha, mas o objetivo já era isso. E aí com o passar do tempo, que eu comecei por causa do quadrinho, né, do meu gosto do quadrinho, eu comecei a trabalhar com ilustração, né, eu trabalho até hoje, e o quadrinho foi sempre seguindo ali, né, e eu fui dando uns avanços, né, no caso, assim, né? Só que aqui no Brasil, praticamente quase ninguém vive só do quadrinho autoral, no caso, né? De repente o cara pode até fazer quadrinhos para uma empresa, alguma coisa do tipo, mas não o quadrinho dele, a história dele. Então eu trabalho como ilustrador e à noite, final de semana, eu faço o quadrinho, né? Mas é uma profissão. Quando eu era mais novo, igual eu falei, eu lia Turma da Mônica, super-herói. Quando meu pai começou a liberar os gibi de super-herói, e a gente fazia, eu e meu irmão, a gente fazia gibi de herói. Era tipo Superman, Batman, e tinha edição que a gente fazia e tal. E aí, só que isso era na infância, né? Quando eu comecei a ler o mangá e falar que eu queria fazer aquilo, eu meio que parei de fazer quadrinho, ficava desenhando, até o momento esse que eu falei, de 2008, né? Eu falei, não, agora eu quero fazer realmente Então eu acho que, né, digamos assim, desde que eu comecei a fazer pra valer quadrinho, sempre foi mais ou menos mangá, né? Só que esse lance do estilo mangá que é complicado, né? Que é um lance
que aqui no Brasil é muito mais visto do ponto de vista estético, do tipo olho grande, né, anatomia zoada, gente que não sabe desenhar, mas assim, na verdade, o mangá, por exemplo, os cursos que tem aqui no Brasil de estilo mangá é tipo desenho, não faz o menor sentido pra mim, né, que o mangá, na verdade, ele se identifica muito mais na narrativa, muito mais na questão, nessa parte estética da velocidade do que de fato no desenho. Lógico que existem, né? Existe uma parte do olho, existe a questão das linhas de efeito, da retícula, da onomatopeia compondo o quadro. É um monte de coisa que junta, que faz o negócio ser um mangá. Mas principalmente a narrativa, né? Que é a divisão de quadros, né? A sarjeta é utilizada muito mais de forma uma temporal muito mais fluida do que nos outros quadrinhos, né? Pois é, eu tava participando dos concursos aqui, acho que eu participei de um concurso da Shonen Jump também, e aí eu tava nessa, né? Todo concurso de mangá, igual eu te falei, assim, todo concurso de mangá que você vê no mundo aí eu já participei, né? Fui participando de todos que dava pra participar, eu tentava. Aí, acho que em 2013 que começou o Silent Mangá, não tenho certeza. Aí em 2014, o Wellington, o Shirou, né? Ele ganhou o Silent Mangá 2 em primeiro lugar, né? Sozinho. E ele era brasileiro. Eu falei, cara, tem que ganhar também, você entendeu? Eu falei, eu tenho que, né? O cara conseguiu, eu vou conseguir, né? Só que eu não acreditava, na verdade, né? Eu achava que o meu objetivo, quando a primeira vez que eu participei, era ganhar uma menção honrosa. Eu participei da terceira edição. Ele ganhou de novo em primeiro lugar, né? Então ele ganhou 2 vezes seguidas em primeiro lugar sozinho. E eu não ganhei nada nessa ocasião, né? Só que aí eu falei, eu tenho que, né, fazer um projeto para participar disso, porque era uma oportunidade, assim, a melhor oportunidade que já apareceu, né, pra gente que faz mangá, que não é do Japão, né. Como eu falei, no meu negócio, quando eu comecei, quero publicar na Shonen Jump, né, e quem organiza o Silent Mangá é o editor-chefe da Shonen Jump da Era de Ouro, né. Então, o cara que tá avaliando, né, um dos jurados e o dono da empresa que fez, é o cara que vendeu 7 milhões de exemplares por semana, sabe? Era o cara que tava na Jump quando lançava Dragon Ball, Yu Hakusho, né, Slam Dunk. E eu falava, eu tenho que entrar nessa aí, eu tenho que conhecer esse cara, né, e tal. E aí eu parei, no 4 eu não participei. E aí no outro ano eu falei, não, eu tenho que fazer esse roteiro, né? E eu falei, eu vou participar de todos os que tiverem esse ano. E aí, no caso, apareceu o round extra, né? O tal do round extra, que ninguém deu muita moral, nem eu. Eu falei, não vou participar desse não. E aí passou um tempo e eu falei, não, peraí, é importante esse aqui. Esse aqui dá uma viagem direto pro Japão, pros primeiros lugares. É meio que eu li e não acreditava, né? Porque antes, o Silent Mangá tem 2 formas de ir pro Japão. Uma é virando Masterclass e outra ganhando round extra. Só que aquele era o primeiro round extra, então eu não sabia que era verdade, como é que ia ser. E aí eu resolvi, na última semana, quando eu mudei para Brasília, participar também dele. E aí veio a história do menininho e tal. Produzi ela no total, desde que eu tive a ideia até ela pronta, demorei 10 dias. E aí no outro mês os caras já estavam com um e-mail que caiu no meu spam, inclusive. Tava lá, você tá entre os finalistas, você pode ser convidado para vir pro Japão mês que vem e tal. Então já vai tirando seu passaporte e tal. Aí caiu no spam, pensei que era alguém me trollando, né? Algum hater e tal. Aí depois, mais um pouco, uma semana depois, falaram, você foi um dos 5 primeiros, né? Que foram os 5 primeiros que foram convidados lá. E aí, a partir daí, eu já tinha feito outros, né? Aí eu fui pro Japão nessa viagem, conheci o Rory, né? O ex-editor-chefe da Jump. Conheci o Tsukasa Hojo, o autor do City Hunter. Mesmo assim, eu ainda continuei com a visão de que eu ia fazer todos, né? Naquele ano. Então eu participei do Round 5 e do Round 6. Aí no Round 5 eu fiquei finalista com 2 obras e no Round 6 eu ganhei uma categoria abaixo de prêmio, não a mesma que eu tinha ganhado no Extra. E eles juntaram essa produção minha, fizeram a conta deles lá e me chamaram para ir de novo no ano passado, né? Que aí era de verdade a viagem normal que eles faziam, que era do Masterclass. E aí nessa segunda que eu conheci o Hara, né? O autor do Hokuto no Ken. Da primeira ele nem tava lá. Mas foi isso, que eu tinha colocado na cabeça que eu ia participar até ser chamado, né? Só que como eu fui chamado da primeira, eu continuei fazendo, né? Porque tinha... a diferença é que se você vai com o Masterclass, você pode começar a trabalhar com eles. Então você manda os storyboards,
manda os esboços, manda as ideias, e os editores de lá te dão feedback para você lançar histórias com eles, né? Que é nesse processo que eu tô agora. Só de ter conhecido o Rory, assim, pra mim foi, né? Foi muito sem noção, assim. Eu acho que sempre que eu tô falando, eu acho que eu tô mentindo, sabe? Falando, isso aqui só tem algum problema na cabeça e isso aqui é tudo, né, um sonho meu. Mas quando eu conheci ele, eu falei que queria tirar uma foto com ele. E aí eu só vi ele de novo no último dia da viagem. E aí ele falou, ô Max, vamos tirar aquela foto, eu te prometi. Eu falei, cara, o cara lembrou quem que eu sou, né? E na segunda viagem, o Rojo, ele deu aula pra gente, né? Ele deu uma aula de como que ele construía a narrativa, né? Ele pegou algumas páginas lá do mangá dele novo, que é o Angel Heart, e mostrou pra gente. E assim, foi muito, muito louco, sabe? Porque ele é um cara que foi precursor, né? No estilo shonen, com uma anatomia mais definida, um traço um pouco mais realista, né? E aí dele veio o Hara e o Morita, né? Que é o meu desenhista favorito. E ele deu várias dicas lá em relação à transição, ao uso de câmera, né? Foi impactante também porque ele dava tempo para perguntar, né? Para fazer pergunta. Aí teve uma hora que eu perguntei uma parte lá que eu não entendi direito. Eu falei, cara, e a gente falava em inglês e o cara traduzia para ele, né? Porque ele não sabe, japonês não sabe inglês em geral. E aí eu falei, cara, mas por que aqui você fez desse jeito? Não era melhor fazer assim? Aí ele olhou assim. Ah, é verdade, você tá certo, se eu soubesse eu tinha feito desse jeito, se eu tivesse falado antes. Falei, caraca, velho, né, o cara, autor do City Hunter falando isso, foi bem doido. Mas assim, a quantidade de momentos impactantes lá vai ficar falando a vida toda, sabe? Eu tô com quase, acho que eu tô tipo com 1000 páginas já feitas, né. O Tools, ele surgiu de uma ideia que eu trabalhava, quando eu era mais novo, eu trabalhava num depósito de ferramenta, né? Então eu trabalhava carregando, pegando peso e tal, e até que eu descobri que existiam ferramentas desse tamanho de verdade, né? A chave grifo desse tamanho, chave de cano, né? Que o povo chama mais. E aí eu já pensei, isso aqui ia acertar na cabeça do maluco da morte. E daí eu tive a ideia, porque eu já queria fazer um mangá de luta, de torneio, que era muito baseado tanto no Dragon Ball quanto no Yu Yu Hakusho, né? No Torneio das Trevas e tal. E aí eu juntei as duas coisas e fui desenvolvendo essa ideia. Mas a ideia foi mais desenvolvida mais pra frente, né? Eu já tava em 2010, 2011, eu acho. E o primeiro volume foi lançado em 2013, né? Aí a partir daí eu lancei o crowdfunding no Catarse. Depois a Draco pegou a obra. E a gente vai até o volume 6, que é o último, com a Draco. Talvez esse ano, talvez no ano que vem. Mas em breve acaba, né? Antes disso teve o pré, né, o Drama da Escolinha, que foi a história que ganhou o concurso da Ação Magazine. Acho que foi ela que... Eu já tinha feito várias outras, mas foi ela que me projetou mais, assim. Depois veio o The Hype, né, digamos assim, dessas de mais sucesso, né, ganhou o HQ Mix no ano passado, na melhor publicação independente de edição única. E a partir disso, né, eu continuei fazendo um monte de quadrinho, apareci num monte de coletânea, né. Acho que hoje eu tô com 17 trabalhos lançados, né? Entre trabalho só meu ou coletânea, né? Um lá no Japão. E tô tentando, né? Começando a aprovar histórias, one-shots com os japoneses, né? Que essa que é o ponto final, né? Do projeto Masterclass deles é esse. Pegar autores de todo mundo e levar para publicar. Não publicar, levar lá para publicar, mas publicar lá, tanto para o Japão quanto para o resto do mundo, né? Aí no caso agora, por exemplo, nós somos 5 brasileiros, né? E eles vão continuar chamando mais gente. Todo ano tem uma turma nova. Eles pegam os melhores autores, os que pontuaram melhor no concurso e chamam para ir lá. Eu acho que dá para separar várias, né? Cada uma por causa de uma coisa diferente. Cavaleiros, por exemplo, que é um mangá que eu nem gosto tanto. Ele foi muito... O anime, quando eu assisti, assim, me impactou de uma forma, assim. O episódio do Seiya caindo no buraco lá na Morte Negra foi tipo... O protagonista morreu, sabe? Assim, porque eu era muito novo. Dragon Ball, quando eu comprei o mangá, né? Que foi aquele momento de choque. Slandunk, que é o meu mangá favorito até hoje.
Hokudenashi Blues e o Rookies, que são do Masanori Morita, ele é o meu desenhista favorito. Talvez os mangás dele venham a ser meus favoritos algum dia. Não são ainda porque eu não consegui ler eles tudo, né? Nem em inglês a gente tem completo. E o Yu Yu Hakusho, né, do Togashi, na verdade qualquer coisa que o Togashi faça, eu acho que ele é um gênio, assim. E no Yu Yu Hakusho, a grande diferença que tem do Dragon Ball, né, que eu gostei, que eu que eu fiquei impressionado com ele, é que ele tem um tom de drama e melancolia, assim, né, que ele coloca junto com umas questões um pouco mais elaboradas para um shonen, assim, né. Ele questiona a moral, questiona a humanidade, questiona o que é o bem e o mal, né? E ele faz isso de uma forma muito, muito massa. No meio das lutas, as lutas dele são sempre inteligentes, né? Não é sempre, um cara vai bater no outro. Sempre tem alguma coisa ali a mais, né? Então, o Yu Yu Hakusho não é meu favorito, mas ele é o que mais está presente no meu trabalho como geral, que você consegue identificar. Eu fui absorvido pelos quadrinhos de uma certa forma que eu simplesmente não consigo imaginar como que seria minha vida sem quadrinhos, sabe? Principalmente o mangá, né? Eu falo que os quadrinhos, eles me salvam o tempo todo, né? Todo momento eu tô lendo quadrinho e isso virou meu trabalho, porque eu não gosto de desenhar, né? É engraçado, né? Porque, como que você não gosta de desenhar? Eu não desenho tão bem assim também, mas eu consegui uma profissão com desenho, acho que desde 2012 eu me recusei a ganhar dinheiro com qualquer outra coisa que não fosse desenho, sabe? Então já é muito tempo, sabe, que eu só ganho dinheiro com desenho, consegui me mudar de cidade com isso, consegui, né, enfim, construir a minha vida adulta, entre aspas, com isso, e é só por causa dos quadrinhos. Se não fosse isso, não teria esse motivo, né? Eu fui pro Japão, eu que nunca tinha saído da região, né, sudeste, centro-oeste, sabe? E fui pro outro lado do mundo, é o tipo de coisa que mudou completamente. E é o que me mantém, assim, motivado em algum nível, sabe? De falar, eu posso contar uma história para uma pessoa, eu posso motivar essa pessoa. Porque quando eu comecei a querer fazer mangá, no jeito do Dragon Ball, do Yu Yu Hakusho, era para conseguir impactar uma pessoa, a vida de uma pessoa, passar uma mensagem, uma emoção boa para essa pessoa, como eu recebi quando eu li o mangá, né? Então, assim, realmente não tem como eu imaginar a minha vida como ela seria se não fosse o mangá. Talvez eu tivesse terminado a faculdade, talvez tivesse até melhor, né, inclusive, mas querendo ou não, a minha identidade meio que se misturou completamente com a dos quadrinhos, né? Você entra aqui e você vê que tem quadrinho pra tudo quanto é lado, né? E meu papo também é esse quase sempre, né? É até meio chato, mas a gente que gosta muito do negócio acaba sendo meio doido, né? A gente meio esquisita. Esse aqui é o negócio. Acho que é isso, eu fiquei esquisito.